Então, ó, toda essa construção que eu fiz aqui foi baseado nessas informações que deu aqui, né? Ok, agora eu vou determinar o que ele está querendo. Ele quer ROT, então ele quer saber o valor desse ângulo todo aqui, ó. Bem, eu já sei que essa parte é 60 graus. Eu vou somar com mais quanto? Com mais 20. E aqui eu somo com mais 20, ó. Então, no final, isso aqui, tudo aqui tá sendo quanto? 100 graus. Então, na letra A aí, ó, você pode colocar 100 graus. Tudo bem? Ó, vou agora para a letra B. Se tiver dúvida, vocês falam. Então, a letra B agora, ele quer saber o ângulo X ou Y. Então, vamos embora. O X, O, o Y. Então, é o quê? É o ângulo formado justamente pelas duas bissetrizes aqui, não é? Então, ó, o que vai acontecer? Se ele quer saber esse ângulo aqui, eu já sei que essa parte aqui, ó, já é 30 graus. E essa outra parte é 20. Então, logo o meu total aqui vai dar quanto? 50 graus. Beleza? E a letra C aqui, ó, XOT. Cadê o XOT? O XOT. Então, veja que é esse ângulo todo aqui, ó. Tá vendo? Pessoal, olha, você poderia estar aproveitando a informação da letra B. Veja que até aqui a gente tem 50 graus, certo? Com mais esse pedaço aqui de 20 graus, a gente vai ter quanto? 70. Tá bom? Então, na letra A é 100, B 50 e C 70. Tranquilo? Questão 21. Certo. Ok, então vamos lá, questão 21. Deixa eu dar um print aqui. Dois ângulos são adjacentes e suplementares. Então, eu vou dar um tempo para vocês fazerem, mas eu vou tirar esclarecer algumas informações. Falou suplementares, significa que a soma desses dois ângulos é 180, ok? E se falou que eles são adjacentes, você vai entender como dois ângulos que possuem, no caso, um lado em comum, ok? Então, a figura, eu só vou fazer aqui a figura, mas vocês vão fazer a construção, beleza? Então, olha, se fosse fazer a figura, veja aqui, ó, eu poderia pegar isso aqui, cadê? Tá aqui, ó. Ah, vamos supor que seja assim. Aqui, vou dar um exemplo. Então, veja que você tem esse ângulo aqui, ó, e você tem esse ângulo aqui, ok? Bem, se você notar, ó, a soma desses dois ângulos vai dar 180, ok? Então, eles são suplementares. Eles são adjacentes, porque além aqui, deixa eu tirar aqui, além deles serem suplementares, como está aqui na questão, eles têm que ser adjacentes. O que é isso? Eles têm que ter um lado em comum. Então, esse ângulo aqui, ó, vou pegar o ângulo menor. Esse ângulo aqui agudo tem esse lado aqui que é comum a esse ângulo maior. Então, veja que o ângulo aqui obtuso, que é esse ângulo maior, tem esse lado, que esse lado é comum a esse ângulo aqui menor. Então, eles são, pela figura, eles são suplementares, porque aqui, ó, o total vai dar 180, e eles são o quê? Adjacentes, possuem um lado em comum. Ok? Então, poderia ser essa figura aí. Aí ele quer saber o quê? Um deles mede 40. Quanto mede o ângulo formado por um dos lados desse ângulo com a bissetriz do suplementar? Aí agora vocês têm que interpretar essa parte aqui, né?
Eu vou marcar aqui, no caso aqui, 2 a 3 minutos, tá bom? Aí eu venho aqui resolver ela. Então vamos lá, né? Resolver a questão aí. Então, eu vou estar adotando essa figura aí, né? Que eu passei para vocês. Então, falou, 2 ângulos são adjacentes e suplementares. Um deles mede 40. Então, já posso vir aqui meu 40. Cadê? Aqui, ó, pronto. Então, aqui nós temos nossos 40 graus aí. Aí tá, o que mais aí? Ok. Quanto mede o ângulo formado por um dos lados desse ângulo com a bissetriz do suplementar? Veja que quando ele falou aqui, ó, por um dos lados desse ângulo. Então, vou colocar aqui, ó, por um dos lados desse ângulo. Então, esse ângulo aqui que ele está se referindo é justamente esse aqui de 40, viu? Então, vou colocar ele aqui, ó. Tá? Deixa eu tirar esse aqui. Pronto, tá aí, ó. Então, quando ele falar por um dos lados desse ângulo, ele está se referindo justamente a esse ângulo aqui de 40 graus, ok? Então, vamos lá, ó. Primeiro, o que seria essa parte aqui, ó, que ele está falando, bissetriz do suplementar? Pessoal, esse suplementar é justamente o seguinte, olha, a questão está falando aí que tem 2 ângulos, ok? Eles são adjacentes e suplementares. Se eles são suplementares, quando eu somar os 2 ângulos, eu vou encontrar 180, ok? Se um dos ângulos já é 40, quando fala que suplementar, é o seguinte, quanto que falta nesse ângulo para que, ao somar com esse ângulo aqui, obtenha 180 graus. É isso que ele está querendo dizer. Eu não estou falando da bissetriz ainda. Eu estou falando simplesmente do ângulo suplementar. Beleza? Então, esse suplementar aqui, ó, eu vou até... Deixa eu tirar esse vermelho aqui, vou colocar aqui, ó, suplementar. Esse suplementar que eu estou falando é justamente o ângulo
que falta para me somar com 40 para me obter 180. Viu? É isso que ele está querendo dizer. Então, vou colocar aqui, ó, esse aqui vai ser, no caso, o meu suplementar. Deixa eu mudar aqui. Ó, então tá aí. Aí esse ângulo aqui, eu vou colocar aqui embaixo para não ficar muito cheia a figura de cima, porque depois eu vou ter que fazer a bissetriz, né? Então, ó, então esse ângulo aqui é 140, então, na verdade, o suplementar de 40 é justamente 140, beleza? Se tivesse, por exemplo, vamos tirar aqui esse 40 aqui e vamos colocar, por exemplo, 60. Qual é o suplementar de 60? É quanto? É 120. Porque 120 mais 60 dá 180. Tá bom? Se aqui, por exemplo, fosse 100 graus, qual é o suplementar de 100 graus? É justamente quanto? 80 graus. 80 mais 100, 180. Beleza? É isso aí que você tem que entender. Agora ele falou de bissetriz. Então, vou pegar isso aqui, ó. Aí eu vou destacar aqui, ó, bissetriz. Ele está falando bissetriz do suplementar. Então, ó, vamos fazer a bissetriz. Esse aqui é o suplementar, né? Ele tem uma bissetriz. Vamos fazer essa bissetriz. Vamos supor que seja essa aqui, a bissetriz. Ok? Então, eu já posso aqui estar afirmando que essa medida aqui é quanto? 70 graus e aqui é quanto? 70, né? Então, deixa eu colocar aqui, então, ó. Cadê? Olha esse aqui mesmo aqui, ó. Então, eu tenho aqui 70 graus. E aqui, ó, eu vou ter também 70 graus. Então tá aí. Tudo bem? Ok. Aí vamos embora agora. Só que não terminou, né? Agora o foco é essa parte aqui, ó. Quanto. Vou tirar e mudar aqui, ó. Quanto mede o ângulo formado por um dos lados desse ângulo. Que ângulo que é? É esse aqui de 40, né? Com a bissetriz do suplementar. Então veja que esse aqui tem que ter, ó. Beleza? Um dos lados. Então, ó, veja que o ângulo que está se referindo é de 40 graus. Então, eu posso pegar esse lado aqui, ou eu posso pegar esse lado aqui. Tudo bem? Certo. Só que o ângulo que eu vou obter, eu sei que um dos lados vai ter que ser desse 40 e o outro lado tem que ser justamente formado por essa bissetriz aqui, ó. Porque, olha, novamente, quanto mede o ângulo formado por um dos lados desse ângulo com a bissetriz. Então, quando eu quero agora saber a medida desse ângulo, eu sei que o ângulo ele é composto por lados e aqui eu tenho quem? O meu vértice. Então, esse ângulo aqui, o que vai acontecer? Esse lado que eu estou colocando aqui em destaque, pode ser que seja esse lado aqui, ó, junto com essa bissetriz cinza, ou pode ser esse lado aqui, juntamente com a bissetriz cinza. Tá vendo? Então aqui você vai ter o quê? Duas possibilidades. Se eu pegar aqui, ó, cadê? Eu vou colocar aqui de amarelo, mas na hora de colocar o ângulo, eu vou colocar escuro, viu? Eu posso ter só esse aqui, ó. Então, vou colocar aqui de preto. Bem, se eu pegar esse ângulo aqui, ó, veja que ele possui um dos lados do ângulo de 40 graus e o outro lado é formado pela própria bissetriz. Então, aqui eu já vou ter o próprio quanto? O próprio 70. Então, aqui é o próprio 70. Tá aí. Só que eu posso ter um outro aqui agora, né? Aí, rapidinho.
Tá aí, ó. E o outro é justamente pegar esse lado aqui e juntar com quem? Com esse outro lado da bissetriz, né? Então, eu vou pegar agora esse laranja aqui e vem para cá. Aí, ó. Então, você tem esse ângulo aí, ó. Se esse ângulo laranja, veja que aqui embaixo já é 40. E essa parte aqui é 70. Então, agora eu somar, né? 70 mais 40 vai dar quanto? 110 graus. Beleza? Aí, ó, 110 graus. Então, voltando aqui à interpretação, quanto mede o ângulo formado por um dos lados desse ângulo, qual é? O ângulo 40. Esse ângulo 40, ele possui dois lados, ok? Aí ele quer saber o ângulo que vai ser formado com um desses dois lados, com a bissetriz que está aqui, ó. Então, vou pegar essa figura aqui, né? Então, aqui está o ângulo aqui 40, e tem aqui a bissetriz. Então, eu posso ter esse ângulo aqui, ou eu posso ter esse ângulo aqui, ó. Tá bom? Então, aí você vai ter, no caso, né, duas opções. Pode ser 70 graus, ou pode ser 140. Ou, perdão, 110. Tudo bem? Deu para entender, pessoal, essa parte aqui, ó, de suplementar? Como é que eu fiz a bissetriz? Sim, tô entendendo. Bora ver na hora da prova. Ok, então. Podemos ir para a próxima? Sim. Então, vamos lá. Próxima questão aí é a questão 22, tá bom? Então, vamos fazer a 22 aí, ó. Aqui estou apagando. Determina a medida do ângulo formado pelas bissetrizes de dois ângulos adjacentes complementares. Então, adjacentes você já sabe o que é, ok? São dois ângulos, dos quais eles vão ter um lado em comum. Então, se eu tenho aqui, ó, esse ângulo e esse ângulo, veja que esse aqui, ó, é o lado comum. E fala que tem que ser complementares. Bem, a gente sabe que suplementares, a soma vai dar 180, complementar vai dar 90. Beleza? Agora você vai fazer aí, ó, o desenho, acha que deve ser, e calcular essa medida desse ângulo aqui, ó, que tá querendo. Tá bom? Aí esse eu vou marcar aqui, ó, 2 minutos, viu?